Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Enso. E mesmo sendo pó com tudo que há,
Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nessa conexão. A gente sempre tem uma expectativa que a gente coloca em Deus sobre o que vai acontecer. A gente se expõe, a gente se apresenta, a gente se disponibiliza, mas, na verdade, a gente crê que é o Senhor quem faz. E hoje o aniversariante está aqui do meu lado, não é? Tá muito feliz, tá fazendo 40, tá muito feliz para quem tá fazendo 40. Não revela. Mas isso é assim mesmo, né? A gente tem uma expectativa de vida que não conta segundo essa terra, mas segundo aquilo que o Espírito Santo suscita de vida no nosso coração. Gente, eu não passei maquiagem hoje, pra vocês perceberem que eu sou uma quarentona inteira, assim, sem muitas rugas, tá? Ó, sem filtro. Então, tenho estado ausente, o Danielzinho, obrigado, Johnny, obrigado, Bruno, obrigado, Thay e Daniel, que já me mandaram beijinhos, a Simone, minha prima, o Daniel agora tá naquela fase, gente, e aí desfraldou, então tem que ficar atento, porque ele corre pra ir no banheiro, e aí... Pronto, ele tá muito, muito, muito agarrado comigo, porque voltou da escolinha, como a escolinha fechou. Obrigada, irmã Lourdes, um beijo no seu coração. E aí, ele agora não quer ficar com Mariana, não quer ficar com a Analice, só quer ficar comigo. Mas Deus tá no controle, eu acompanho sempre. Lili, um beijo, te amo. Eu acompanho, tô lá acompanhando sempre, eu tô com ele, mas tô assistindo, tô falando com vocês. Marcele, um beijo, obrigada. Luciano, obrigado também. E foi um dia muito agradável. Obrigada, Bruno. Foi um dia muito agradável. Graças a Deus, tem feito dias lindos. Deus tem nos abençoado, nos sustentado, nos dado graça. Ainda tô com um pouquinho de alergia, ainda tô tossindo um pouquinho por causa do frio, da umidade, enfim. Aqui é muito úmido e não adianta, que não dá para resolver muito, porque é uma umidade que sobe do solo. Então, só construindo outra casa, mas não tem problema, porque Deus tem sido bom com a gente. Rodrigo, Mansur, Renatinha e Julinha da Titia, um beijo, obrigado. Pastor Rangel, obrigado, Deus abençoe. Foi aniversário da Edna também, mandei parabéns para ela. Tô muito feliz, não imaginava quarentar na quarentena, né? Hashtag, porque todas as minhas amigas estão quarentando na quarentena, mas a graça de Deus tem sido abundante na nossa vida. E cada mensagem de carinho, cada palavra, cada lembrança, né? Porque às vezes a pessoa posta um parabéns, mas te lembra de coisas, de situações e de experiências vividas, e isso é mais marcante para nós. Cada mensagem, né, que a gente recebe e enche o nosso coração de alegria, que às vezes faz chorar, e a gente fica muito feliz com isso. Glória a Deus. Vocês têm sido bênção nas nossas vidas. E eu é que agradeço vocês estarem na nossa vida. O Marcelo Coyote, um beijo, Marcelo, obrigado, Deus abençoe. Márcio também tá mandando um beijo, obrigado, Márcio. E vocês que têm sido um presente pra gente. E tamo junto. Tamo junto mesmo. A gente tem orado, a gente tem se envolvido com a situação dos irmãos e com a vivência de cada um e enfim. Algumas pessoas têm mandado mensagem pelo WhatsApp ou pelo Messenger, pedindo oração ou agradecendo, e isso tem sido muito, muito, muito bom para nós, uma bênção muito grande nas nossas vidas. Gente, eu vou para lá,
Vocês vão ficar com a palavra do meu amado esposo, 18 anos de casado, hashtag maioridade, boda de turquesa aqui, ó, fazendo uma publicidade segue lá, @Pedra Filosofal Acessórios, tá? A Alice tá sempre, se vocês repararem, a Alice tá sempre com uma pulseira, um cordão, um brinco. E vocês vão ficar agora com a mensagem que Deus colocou no coração do André. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pelo tempo que vocês disponibilizaram para me parabenizar e o tempo que vocês disponibilizam sempre para Deus e para estar aqui nos ouvindo. Também o carinho com a Alice, né, André? Que todo mundo coloca que voz linda, que Deus abençoe. Mas eu quero te pedir um presente de aniversário. Ore pela nossa vida, ore pela nossa família. Nós temos 3 filhos e, assim, muitas vezes não é fácil, muitas coisas, mas Deus tem sido com a gente e tem nos abençoado, nos sustentado e tudo vai passar e a gente vai estar junto, podendo abraçar todo mundo. Sueli, um beijo, obrigada. Ricardo Lira, obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. A paz. É isso aí. É muito bom a gente descobrir que, apesar desse momento estranho, o Espírito Santo tem a maneira dele de suprir as nossas necessidades. Então a gente fica com a certeza, com a convicção plena de que o amor chega, o amor de Deus chega sobre a nossa vida como Ele quer, como Ele deseja e nos supre. A gente não precisa temer quanto a isso. A realidade, ela nos mostra algo e o que Deus nos faz, o que Deus realiza, vai muito além do que a gente possa esperar consoante aquilo que a gente vê. Se fosse depender, é nesse ponto que eu quero refletir com vocês. Se a gente fosse depender do que a gente fechava os olhos sem querer abrir novamente. Mas o que faz a gente querer não apenas abrir os olhos, mas enxergar muito além, é aquilo que Deus ele tem apresentado para a nossa vida. Esse, sem dúvida, é o momento mais delicado da história da minha família, da minha casa, porque nós começamos, não é um trabalho, nós começamos uma igreja, nós nos reunimos 2 vezes e veio a pandemia. Então você imagina o quanto isso afetou a expectativa do nosso coração. Mas com toda certeza não há nada o que reclamar, porque vieram vocês e nessa conexão simples de algumas pessoas, a gente se sente ativo no chamado de Deus na nossa vida, entendendo que devemos perseverar e continuar a fazer esse trabalho. Por isso que a gente agradece tanto a vocês. Talvez vocês não imaginem o quanto faz sentido para a gente, porque aquilo que Deus disse que ia fazer, Deus não deixou de fazer e usou vocês para que nós enxergássemos isso. Bom, hoje a gente tem uma notícia triste, apesar do aniversário da Daniele. A gente tem uma notícia triste que foi a passagem do nosso irmão Sérgio. A gente estava orando por ele e aprove o Senhor recolher o seu servo. A gente teve uma amizade aí de alguns anos e eu me lembro de algo engraçado que aconteceu entre nós, né? Uma vez eu tinha que abrir a igreja, eu tinha, né, o alarme, a senha do alarme da igreja, e eu morava em frente e eu tinha que abrir. Por algum motivo a gente estava com deficiência lá de funcionário para abrir no dia, alguém não pôde ir e eu precisava. E eu demorei uns minutos a mais para chegar, a dia de ceia, então eles se reuniam antes, e Sérgio fazia parte desse grupo que compunha ali a mesa da ceia, confeccionava, né, organizava tudo. E aí, rapaz, eu sei que ele tocou lá em casa, nós discutimos, e aí no final do culto eu estava dirigindo, né, o culto no dia,
Orei no final, uma irmã que tinha visto a cena toda entre a gente me pegou pelo braço e falou assim: você quer seguir a palavra ou você quer seguir o curso do teu coração? E eu olhei para ela como quem consente, né, como quem entende a mensagem, me aproximei dele, pedi perdão e a gente se abraçou e dali em diante a gente se tornou grandes amigos. E eu levo, eu guardo comigo no coração não a desavença, mas o efeito do perdão. Ele me perdoou, eu pedi perdão e algo maravilhoso aconteceu que foi a nossa amizade. A gente tinha uma convivência assim quase que diária, porque eu ajudava num culto pela manhã também que há ali na Igreja Metodista todos os dias e ele também sempre estava ali, né? E a gente teve oportunidades assim muito grandes de estar junto. Valeu pelo tempo que ele ficou conosco, cumpriu aí a missão dele. A gente se entristece, foi de Covid-19, ficou internado, a gente chorou, mas é isso, Deus cumpriu o que ele queria cumprir e da nossa parte fica a responsabilidade de cumprir o nosso chamado também, ele cumpriu o dele, e entender a necessidade do isolamento. Não é? Ele não ficou doente porque não cumpriu o isolamento. A gente sabe que a doença pode chegar, não é? Mas o fato da gente estar isolado, o fato da gente estar em quarentena, o fato da gente cumprir as orientações, está ajudando a ultrapassar esse momento difícil. Porque se todo mundo pegar esse vírus ao mesmo tempo, não vai haver leito para todo mundo. Graças a Deus ele pôde ser internado, ele estava internado e havia lugar para ele na internação. Então a gente sabe que os médicos fizeram tudo o que era possível, mas é Deus quem decide essas coisas, a última palavra foi dele, e ameniza a dor do nosso coração saber que ele pôde ter todos os cuidados ali necessários para lutar contra essa doença. Vamos orar. Isso não vai tirar o nosso foco da oração, não. Pelo contrário, é aí que a gente precisa orar mesmo. Pai, que o Senhor traga consolo à família do Sérgio. Ele vai fazer falta, mas ele pertence a Ti, ele está contigo. Esse é o consolo primeiro que o Espírito Santo traz ao nosso coração, mas que o Senhor possa visitar a casa do Teu filho, a esposa, o filho dele. Pai, eu quero te pedir também por todas as pessoas que estão lutando aí. Tem gente internada, tem gente que está sendo curada. Nós cremos que vai haver um grande mover de cura. Que o Senhor possa trazer esse mover de cura para o nosso país. Que a gente não seja notícia lá fora como um país que está extrapolando os números. Não, mas que a gente seja conhecido lá fora como um país que está contornando essa situação difícil, mesmo com parcos recursos e com uma estrutura tão frágil, a gente está contornando. É isso que a nossa fé nos dirige a falar. Que o nosso povo possa contribuir, cada um à sua maneira, que a gente não permita que ninguém passe fome perto de nós, que a gente se ajude, que as pessoas consigam ficar em casa sabendo que elas serão, de alguma maneira, supridas nas suas necessidades, que a gente possa se lançar num mover muito prático de ajuda, de solidariedade uns com os outros, que hajam alternativas que possamos criar para ultrapassar esse momento difícil, que haja uma grande limpeza, que haja uma grande transformação no nosso país, para que a gente possa voltar a crescer, que a gente possa melhorar. Ó Pai, nos tira de todo esse abismo de tantas crises, estamos colecionando crises em tantas áreas, que isso possa mudar, que nós possamos fazer a nossa parte, que a nossa fé no Senhor esteja em dia, de maneira que a gente, mergulhado em Ti cada vez mais, possamos ver a solução vinda do Senhor. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está no Senhor. Nós queremos levantar um clamor em favor de todos aqueles que estão passando por crises emocionais agravadas por causa desse tempo difícil. Lembramos da vida da Laurinha, com síndrome do pânico, que o Senhor possa trazer cura e bênção para essa família, a família do Márcio e da Daniele.
Oramos pelo Rodrigo Mansur, oramos pelo Marcelo Coyote, gente que está fazendo tratamento, gente que está lutando. A gente quer dar esse testemunho, nós queremos contar as bênçãos do Senhor, que o Senhor possa se manifestar poderosamente em favor dos teus servos. Nós cremos na tua ação poderosa, porque a tua palavra nos ensina a clamar a ti, pedindo a cura, porque esse é o teu desejo, com toda certeza, é trazer bênção, é manifestar o teu poder, o teu amor sobre a vida daqueles que creem em ti. Oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá, eu tenho uma mensagem hoje para você. Eu quero ler um texto que está no livro de Salmos, 33, eu vou ler o verso 9, nós vamos falar um pouco sobre o poder da palavra e vamos trazer uma associação com o nosso corpo emocional e apresentar alguns mecanismos de defesa que atrapalham a nutrição do nosso corpo emocional. Se você puder ficar com a gente até o final, vai ser muito importante para que faça sentido essa mensagem, essa meditação. Tá? Então, Salmo 33, verso 9. Às vezes eu esqueço de falar que, enquanto você está procurando aí, eu quero dar esse recado. A gente tem um grupo de Zap, que é um grupo muito abençoado. Ninguém pode falar nada, só os administradores. Qual é o propósito desse grupo? Anunciar notificar as pessoas dos trabalhos da Terapia de Cristo. Então agora a gente está basicamente avisando as pessoas do horário da transmissão, porque se houver qualquer contratempo, não for às 20, eu vou avisar a esse grupo. E às vezes funciona como um lembrete, né? Você está na sua casa e tudo, recebe uma notificação no seu celular que vai começar às 20, você sintoniza aqui, conecta, né, com a gente e a gente pode participar juntos da transmissão. Se você quiser, é só colocar teu número aí nos comentários ou em privado, que a gente acrescenta você. Se você fizer parte, você vai ver que realmente é só isso, é só notificação. Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem vídeo, não tem piada, não tem nada. É só mesmo notificação, porque somente os administradores é que podem emitir, né, passar essas mensagens. E a gente tem esse propósito aí de avisar, né, reuniões nossas, encontros, ações, a gente passa tudo para esse grupo por Zap. E aí a gente está nessa batalha de formar um grupo, né? A gente já tem algumas pessoas que já estão reunindo conosco e tão logo for possível, seguro, a gente vai voltar a se reunir. As nossas reuniões são sempre aos sábados, né? No bairro de Caraí, Niterói, mas a gente não está com pressa, porque é mais importante agora vencer a pandemia do que fazer encontros presenciais. E esse trabalho aqui continua, eu acho que está dando o fruto que Deus ele deseja, né, que a gente possa dar aqui através desse trabalho, então a gente permanece. Até porque é muito bom gravar, porque você pode assistir em outro momento, o tempo, né? Daniel está lembrando aí que a gente vai voltar a fazer os churrascos, né? Daniel aprendeu agora a fazer comida japonesa também, quem curte. É só colar com a gente, que a gente tão logo vai voltar a fazer isso aqui, tá? A gente está com muita vontade de retornar a isso e quando for possível a gente vai viver isso de novo, estreitar laços, é muito bom pra gente, a gente gosta muito. Esses churrascos são aqui na nossa sede social, né? Nos nossos encontros sociais aqui em Itaipuaçu. Você está convidado também para participar com a gente aqui, tão logo voltar, tá bom? Então, Salmo 33, 9 diz assim: pois ele falou, e o mundo foi criado, ele deu ordem e tudo apareceu. Pai, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, que ela possa cumprir propósitos na nossa vida. Que a nossa alma possa sofrer o efeito abençoador da Tua palavra e assim possamos ser todos edificados
no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Felipe já está se candidatando aí para fazer parte aí do Japa, que a gente vai fazer aqui no retorno. Thay e Daniel também. Todos vocês já estão na lista. A gente está estendendo o convite a outras pessoas. Vocês já estão na lista já. Pode ficar tranquilo. E acrescentar também o Ricardo Lira também, que fez aniversário. A gente ainda quer comemorar isso nesse retorno aí. Bom, nós temos um problema para resolver. Deus criou tudo com o poder da sua palavra. Quando eu dou ao homem o poder da palavra, dizendo ao homem que através da palavra ele tem um poder ilimitado, eu coloco o homem no lugar de Deus. Deus é Deus, nós seres humanos somos seres humanos. Nós não podemos ficar no lugar de Deus. Porém, se a gente tira do homem o poder da palavra, qual seria o efeito, qual seria o sentido de nós conhecermos um Deus que tem todo o poder e através da palavra criou todas as coisas? Nós precisamos encontrar um meio termo na própria palavra de Deus. Deus tem todo o poder, eu não posso dar todo esse poder ao homem e ao mesmo tempo eu não posso deixar o homem, eu e você, não podemos ficar alheios ao poder de Deus. E aí eu quero te dar um exemplo objetivo, claro, na própria palavra, para te explicar alguém que cumpriu, alguém que entendeu Salmo 33, verso 9, que é Mateus 8,8, que é a passagem do oficial romano. A Bíblia diz assim, Mateus 8,8, o oficial romano respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Quando o oficial romano, tá? Eu não estou falando de um judeu, eu não estou falando de alguém que recebeu as promessas de que o Salvador viria, eu não estou falando de alguém que cultivava tais valores. Mas alguém entendeu o poder da palavra de Deus e alguém soube o seu lugar nisso tudo e desfrutou da manifestação do poder da palavra. A Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus ele tinha e ele tem o mesmo poder que o Pai. E olha o que o oficial romano compreendeu. Se Deus pode todas as coisas, e eu tenho um empregado que está enfermo, eu posso pedir que Deus ele manifeste o seu poder trazendo cura sobre o meu empregado. E ele ainda diz o seguinte, o Senhor não precisa vir na minha casa. Eu creio que uma ordem tua é o suficiente. Basta, em algumas versões diz assim, basta uma palavra. Sabe o que atrapalha a gente viver a manifestação do poder de Deus? É que às vezes a gente acredita que essa manifestação ela tenha que cumprir um itinerário conforme a gente imagina que tenha que acontecer. É eu querer que Deus faça, mas eu quero que Deus faça do nosso jeito. Eu quero que Deus faça do meu jeito. A gente não tem que criar nada. Mas a grande vantagem, o privilégio, a bênção de nós conhecermos a Deus é que através da palavra de Deus eu posso confessar essa palavra, portanto eu posso me associar a essa palavra e eu me torno com isso um co-criador com Deus. Eu tenho, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João como os evangelhos, que vão apresentar a biografia do ministério humano de Jesus. Logo depois eu tenho o quê? Eu tenho Atos dos Apóstolos. Já são os atos do Espírito Santo na vida daqueles que creram na palavra de Jesus. Então, eu não preciso ficar alheio
distante, eu não preciso deixar de desfrutar do poder de Deus. Eu só preciso compreender que eu e você não somos donos do poder de Deus, mas podemos nos associar a esse poder mediante a palavra dele. E sendo dentro da palavra, eu tenho acesso a esse poder. Esse oficial romano entendeu isso. Eu não tenho poder, mas eu creio quem tem o poder, e eu faço menção da maneira, da forma como esse poder se manifesta, e a gente vai conhecer isso através da palavra. Nós falamos outro dia sobre fé, e é importante a gente recuperar algo. A fé, ela não pede para saber como fazer. A fé, ela crê que Deus pode fazer. É diferente. Nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos ultrapassar essa barreira, nós vamos pular, né? Nós vamos saltar esse obstáculo que está à nossa frente, está diante de nós. Sabemos como? Não exatamente. Porém, nós cremos nesse poder que é capaz de dar conta dessa situação. Eu não sei como vencer essa pandemia, nem a ciência hoje sabe como vencer o coronavírus, né, no Covid-19. Mas nós cremos num Deus que pode. Então, como é que a gente se associa a isso? A gente traz a palavra para dentro de nós, e a partir do momento que a gente crê e confessa a palavra, a gente coparticipa desse poder na nossa vida. Então, eu preciso crer no poder de Deus. Eu não posso me colocar no lugar de Deus, achando que esse poder ele pode servir para atender os meus caprichos, porém, à medida que conheço a palavra de Deus, eu posso, ao confessar essa palavra, participar do poder que ela tem. Você está recebendo a palavra do Senhor. Se o Espírito Santo testificar no teu coração que a palavra que você está recebendo é a palavra de Deus, você pode participar do poder dessa palavra e desfrutar das bênçãos que Deus reserva para aqueles que creem no seu nome. Deus ele não quer que você fique distante daquilo que ele pode fazer por você. Nós é que não podemos querer desviar o poder de Deus para atender aos nossos caprichos. Importa que a gente se integre à vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Bom, eu não quero que isso fique solto para você. Eu sei que você crê no poder de Deus. Eu sei que você crê e sabe da necessidade da palavra na tua vida. E eu sei que você crê no efeito do poder de Deus, na manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu sei de tudo isso, está tudo certo. Ok. Mas eu queria te mostrar uma coisa que acontece com a gente, que a gente chama na psicanálise de mecanismos de defesa. O nosso ego se manifesta cheio de mecanismos de defesa. E através desses mecanismos de defesa, a gente advoga, não é, um falso eu que nos inibe a vivermos o poder de Deus. Então eu quero te mostrar o que te atrapalha a viver o poder de Deus. Por que a gente não vive a palavra, e vivendo a palavra a gente não vive a manifestação do poder de Deus? Tem algumas coisas que nos atrapalham. Nós temos usado aqui um conceito sempre, que é o conceito de corpo emocional. Nós somos seres emocionais. E você, além de um corpo físico, você tem um corpo de emoções. E esse corpo de emoções, ele precisa estar bem nutrido. Quem vai fazer melhor esse papel é a palavra de Deus. Se você busca a palavra de Deus, você vai nutrindo teu corpo emocional de uma maneira saudável, espiritualmente falando. Por quê? Porque a palavra vai falar de Jesus. O resumo da Bíblia
é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E quando eu me associo aos valores da palavra de Deus, do Evangelho, de Jesus na minha vida, eu estou nutrindo bem o meu corpo emocional. Agora, tem coisas que eu faço, tem coisas que você faz, que na verdade são venenos para o teu corpo emocional. Eu quero falar muito rapidamente, pincelar sobre algumas coisas que nos atrapalham e às vezes a gente não percebe. Bom, eu separei aqui alguns, só para a gente pensar um pouco sobre isso, do que a gente está alimentando o nosso corpo emocional. Bom, a gula não é só comer muito, não é comer em excesso, mas é compulsão por alguma coisa. E o que está por trás dessa compulsão que a gente chama de gula? Você achar que você vai suprir uma insegurança, uma carência tua, engolindo, ingerindo, fazendo alguma coisa. Tem gente que tem compulsão por comprar, tem gente que de fato tem compulsão por comer. São vícios, são excessos que a gente comete para proteger falsamente, não é? Proteger a gente da nossa insegurança. Então a gente se sente inseguro e a gente tenta compensar através desse excesso. Você acha que isso vai te proteger? Não. Então, por trás de cada mecanismo de defesa, existe essa carência da gente. Então, quando eu busco a palavra de Deus, eu estou suprindo a carência das minhas emoções. Quando eu estou frágil nessa nutrição via palavra de Deus, eu vou lançando mão de mecanismos de defesa. E a gula é um desses. A ira. O que está por trás dessa emoção que a gente chama de ira? Você fala mais alto porque você acredita, você tem uma falsa crença de que se você falar mais alto, você vai estar se protegendo. Então, por trás daquele que se ira não existe coragem, existe desespero. A pessoa se desespera e no afã da sua insegurança, ela fala mais alto porque ela acredita que se falar mais alto, ela vai mascarar a sua insegurança e vai prevalecer sobre o outro. São mecanismos que a gente usa, que o nosso ego lança a mão, que nos atrapalham de viver o poder de Deus. Quando a gente crê em Deus, a gente não tapa o buraco da nossa insegurança falando mais alto, mas deixando que o Espírito Santo fale mais alto. Quando o Espírito Santo fala mais alto, a gente não precisa falar mais alto. Ele é que determina como as coisas vão acontecer e aí a gente exercita a nossa fé, porque a gente crê que Deus vem em nosso favor e Ele realiza ou nos induz a fazer, nos capacita, nos direciona a fazer o que precisa ser feito. Porém, falar mais alto não é o caminho. A preguiça. A preguiça ela é interessante porque ela acontece de duas maneiras. Existe a preguiça passiva, que é aquele que não faz nada, e existe a preguiça ativa. Sabe o que é preguiça ativa? Você faz tudo. Você se ocupa muito, mas você não faz o que precisa ser feito. Uma vida distante da palavra de Deus nos leva talvez a fazermos muitas coisas, sermos ativistas a ponto de estarmos extremamente ocupados. Mas não fazemos o que precisamos fazer. E a gente está vivendo um momento muito perigoso, porque quem está em quarentena está até com algum tempo livre, porém, se a gente ocupar esse tempo livre da maneira errada, nós vamos estar desenvolvendo uma preguiça ativa. A gente faz tudo, mas não faz o que precisa ser feito, ou uma preguiça passiva, que a gente não faz nada, inclusive não fazemos o que precisamos fazer. Então, a terapia de Cristo ela funciona como uma luz que se acende em nós através do Espírito Santo para que a gente enxergue o que precisa ser feito, qual é a prioridade de Deus na nossa vida. Porque se deixar a nosso cargo, esse mecanismo de defesa ele entra para compensar, não é? A nossa insegurança, a nossa fragilidade emocional, e aí nos leva a fazer o que não precisa ser feito,
ou a não fazer nada, inclusive não fazer o que nós precisamos fazer. O medo. O medo é a antítese do amor. Então, aquele que não se sabe amado por Deus, ele vai ter medo. O medo acaba sendo um termômetro que vai mostrar para você se você está com um nível de amor suficiente, favorável, ou num nível de amor tão baixo que está te deixando fraco, carente e frágil diante das situações da vida. Quanto mais a gente se amedronta, é porque menos a gente sabe do amor de Deus por nós, menos a gente está experimentando desse amor. A palavra de Deus não é um livro de punições, de castigo, de juízo, é um livro de amor. Quando a gente lê a palavra, a gente vê, por exemplo, o amor de Deus pelo povo de Israel, a gente vê o amor de Deus pela humanidade enviando Jesus para morrer por nós. Não é a mensagem, a revelação do Apocalipse mostrando amor por um povo que estava sendo oprimido pelo Império Romano, mas mostrando que Deus era o Senhor, que Ele é digno de abrir o livro, dizendo a todo momento, não temas. A gente vê o amor de Deus pela igreja primitiva, os sinais que seguiram aqueles que creram na palavra redentora do nosso Senhor Jesus. Então é um livro de amor, a Bíblia é um livro de amor. E quanto mais a gente nutre a nossa alma com o amor de Deus, menos medos se manifestam. Você está com medo de alguma coisa? O que é que te amedronta? Sobre esse assunto precisa incidir mais do amor de Deus. Quando você busca mais a Deus, Deus é amor, mais amor entra no teu corpo emocional. Quanto mais você nutre o teu corpo emocional, menos fome você terá, e essa fome se manifesta através dos nossos medos. Medo é fome de amor. Quando você está saciado do amor de Deus, você não sente medo. Mas aí você vai dizer assim, mas você não sente medo? Sinto, porque todos nós somos carentes do amor de Deus. Não porque Deus não nos ama, mas porque a gente se distancia. Então, todo dia é dia da gente lutar e vencer os nossos medos, buscando o amor do Senhor. Há uma canção linda que os vencedores por Cristo cantavam, né? Só de ouvir tua voz os meus medos se vão. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, os nossos medos se dissipam, porque Ele é quem nos defende, Ele é quem vai à nossa frente e batalha por nós. Outra emoção, a avareza, é aquela pessoa que acha que acumulando ela vai conseguir resolver, ela vai se sentir protegida contra alguma coisa. E ela acumula cada vez mais, mas é um buraco tão grande que nunca se fecha na pessoa enquanto ela não coloca a pessoa de Jesus para cobrir esse vazio existencial. Tudo isso que eu estou falando, o objetivo não é que você pense em alguém que não seja você, mas você perceba o quanto essas emoções podem estar presentes na sua vida. Todos nós temos ego, todos nós temos esse falso eu, todos nós lutamos contra a nossa carne. Quando a gente fala da carne, a gente está falando de um falso eu. Quando a gente fala da nossa carne, a gente fala de um corpo emocional que se nutre, que se envenena, não se nutre. Porque a única coisa que é capaz de nutrir o nosso corpo emocional é a palavra de Deus. Então eu estou tentando deixar menos solto para você e mastigando para você como é que teu corpo emocional se manifesta, até mesmo para que você compreenda a necessidade da palavra na tua vida. Outra emoção, a luxúria. As pessoas pensam que luxúria é só a questão sexual. Não, na verdade a luxúria ela encampa toda a energia sexual que passa por você ou querer sexo em excesso ou seduzir para controlar. Às vezes o homem ou a mulher se utilizam dessa emoção porque na insegurança, no vazio que sentem, pensam que se seduzirem terão as pessoas no controle, submissas a ela. Você conhece pessoas dominadoras?
Ou melhor, você é alguém controlador? Você é alguém dominador? Por trás dessa dominação, por trás desse desejo de manipulação, às vezes está uma força que se manifesta através da tua capacidade de seduzir as pessoas, que revelam por trás disso a insegurança, carência. Não adianta, se a gente vive uma vida baseado nas nossas carências, vamos viver uma vida medíocre, vamos viver uma vida frágil. Nós podemos estar fortes em Deus, porque Deus sim é capaz de suprir as nossas carências. Agora, cuidado! Às vezes, por causa de uma carência, você até pinta uma pessoa que você não é. Você fala coisas que não quer dizer porque você quer ser agradável para as pessoas. Quanta gente que para entrar no grupo faz coisa que não faria, que fere até a si próprio, mas a pessoa pensa, eu não posso perder a possibilidade, a chance de ganhar o amor das pessoas. E aí, para não perder o amor das pessoas, às vezes a gente faz as piores coisas que nos machucam, que nos levam ao arrependimento posterior, mas é porque a gente não discerne. O Espírito Santo dá a capacidade do cristão discernir seu próprio coração. Por que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso? Porque ele se manifesta através desses mecanismos que tentam defendê-lo de uma insegurança interior. Só quem resolve o problema da insegurança do homem, dessa insegurança que é inerente aos seres humanos, é o Senhor através da sua palavra e no agir do seu Espírito Santo. Então, é para isso que a gente está aqui. Nós estamos lidando com coisa séria. A terapia de Cristo não é maquiagem, é lidar com coisa séria. Eu estou te apresentando situações que muitas vezes são sutis. Muitas vezes você não percebe que está tentando manipular, que está tentando controlar as pessoas. Às vezes você não percebe que por trás da tua ira está a tua insegurança, está a tua fraqueza. Você se sente carente, então você fala mais alto porque você está se sentindo inseguro. Outra emoção, a gente já está terminando. Inveja. Eu me vejo inferior a você e aí eu te rebaixo porque eu não suporto ver as tuas conquistas. A gente tem que tomar muito cuidado com uma palavra chamada maledicência. Às vezes a gente se coloca a falar mal de uma pessoa e a gente não percebe que sutilmente isso revela um complexo nosso de inferioridade. Então fulano é muito bom, mas eu falo, fulano é bom, mas tem aquele detalhe. E aí eu começo a ficar bom em apontar os defeitos das pessoas. Nós somos muito bons nisso. É tão fácil cruzar os braços, olhar para o outro e achar o erro do outro. O que a gente não consegue perceber com isso é que, na verdade, a nossa inveja é uma expressão da nossa insegurança. Ora, se eu sei quem é Deus, se eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, jamais eu vou olhar para o outro com inveja. Então, basta que eu não saiba quem é Deus, de verdade, que eu não tenho uma experiência real com o Senhor. Basta que eu não saiba aquilo que Deus tem para a minha vida para que eu sinta inveja. Você não quer sentir inveja? A solução mais simples que existe é você procurar saber aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quando você souber aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai se ocupar de uma maneira tão especial, gloriosa, nobre, que você não vai ter tempo para olhar o outro com esse olhar de inveja. Pelo contrário, você vai procurar ajudar, estender sua mão ao outro e também vai ser ajudado para que isso componha aquilo que você precisa fazer para tocar na tua vida aquilo que é propósito de Deus para você. E o último aqui, não é a última emoção, mas eu separei apenas 8 hoje, o orgulho. Tem algo muito sério que você precisa saber. O inimigo das nossas almas não tenta apenas nos colocar para baixo. Quando ele não consegue nos colocar para baixo, sabe o que ele faz? Ele nos coloca para cima. Entra o orgulho em nós e eu, através dessa sensação de superioridade sobre o outro, eu manifesto, na verdade, a minha insegurança.
Se você está seguro em Deus, para que você vai ficar mostrando, dando ar de superioridade aonde você chega? Eu tenho certeza que você sabe que numa mesa sempre surge, sempre há alguém que levanta a bola de si próprio, não é? E numa insegurança velada e sutil, ele quer se mostrar superior às outras pessoas. Você fala o que você fez e ele sempre fala o que ele fez como sendo maior. Quando ele não te rebaixa, ele se põe para cima. Tudo isso tem a mesma origem, que é a insegurança, que é a carência, que é esse mecanismo do ego, esse mecanismo de defesa do teu falso eu, que te impede de viver o poder de Deus na sua vida. O texto que nós lemos diz que ele falou e tudo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Eu preciso me associar, eu preciso entregar a minha vida a esse Deus que pode todas as coisas. Não para que ele me satisfaça nas minhas inseguranças, mas para que ele cubra essa insegurança e, cobrindo essa insegurança, o meu corpo emocional, ele não manifeste essas emoções destrutivas como essas 8 emoções sobre as quais a gente refletiu rapidamente hoje. Olha, se eu fosse você, eu disponibilizava o seu coração para que o Espírito Santo fizesse uma revista. Ele fizesse aí uma auditoria no teu coração. Essa palavra não tem valor nenhum se eu pensar no outro e transferir para o outro aquilo que eu não quero ver em mim mesmo. O sentido dessa palavra, o efeito dela, é para aquele e para aquela que olhar para dentro de si, chamar o Espírito Santo para fazer essa auditoria, e se por algum motivo houver alguma dessas manifestações emocionais na tua vida, você repreender isso, se aplicando à palavra de Deus, ao amor de Deus expresso na sua palavra e vivendo assim a manifestação do poder de Deus. Você precisa decidir aquilo que você quer. Você está ciente de que tem um corpo emocional. Importa que você nutra esse corpo emocional com a palavra de Deus. Se você não cobrir o teu corpo emocional com a palavra de Deus, você vai se desnutrindo porque a tua carne já está pronta para manifestar esses sinais, esses mecanismos, conforme a gente mostrou aqui hoje, e tem muitos mais. Tanto que a palavra, quando fala do fruto do Espírito, são 9 características. Quando ela fala da manifestação da carne, é o dobro. Pode ir lá ver. Pode ir lá em Gálatas 5, 22 até 23, 24, você vai ver lá. Que aquilo que é da carne, que já está pronto em nós, eu costumo dizer que é o capim, que a gente não pede para crescer e toda hora tem que cortar, não é? Ele cresce com facilidade, ele se manifesta com muita naturalidade. Porém, eu e você não precisamos ser mais pessoas somente naturais. Podemos ser sobrenaturais no Senhor, no sentido de sermos novas criaturas em Jesus. É isso que nós precisamos viver. Essa é a terapia de Cristo. Eu deixar de ser aquela pessoa que vive solta, fazendo da sua vida um curso natural das suas emoções, e passamos a ter essas emoções transformadas pelo poder da palavra de Deus. Eu desejo isso para você. Se você deseja também, fecha os teus olhos agora, vamos orar. Pai, apresentamos a Ti o nosso coração. Apresentamos a Ti, Senhor, nessa noite o nosso corpo emocional com todas essas manifestações que Tu sabes melhor do que nós mesmos, que nós manifestamos. Mecanismos de defesa, falso eu, nosso ego em curso, que nós queremos romper, nós queremos paralisar, nós queremos neutralizar, nós queremos limpar nosso coração disso tudo, e precisamos que o Senhor derrame sobre a nossa vida a Tua palavra. Manifesta o Teu poder, Senhor, para que a gente não seja orgulhoso,
para que a gente não seja preguiçoso, para que a gente não se ire, para que a gente não sinta inveja das pessoas. Pai, quantos mecanismos que a gente usa sem perceber, que estão escondendo a nossa fraqueza, a nossa carência, a nossa insegurança, que venha o teu amor sobre a nossa vida e consuma todos esses mecanismos que falsamente manifestamos na busca de cobrir um vazio que somente o teu poder, somente o teu amor pode cobrir, pode resolver, pode solucionar. Que nós possamos viver, ó Pai, a nossa vida sob a incidência poderosa da Tua Palavra, que ela possa transformar o nosso coração, a nossa vida, para que não sejamos estas que se escondem por trás de máscaras, sentimentos e emoções que não glorificam e não frutificam o Teu santo nome. Que o Senhor possa semear essa palavra no nosso coração e que assim possamos frutificar no Teu nome, Senhor. Que nós possamos ter essa coragem, essa ousadia no Teu Espírito Santo de apresentarmos a Ti quem somos, com o sentido de renunciarmos ao que somos, para que possamos dizer como o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe muito. Se essa mensagem edificou a tua vida, eu te peço que você compartilhe para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas que não fazem parte dos nossos contatos. Se você chegou com a palavra já começada, não há problema nenhum. Você pode retroagir essa transmissão e assistir desde o princípio ou quando for conveniente para você. Eu quero agradecer a todos pela participação aqui conosco. Hoje é um dia especial, né, de celebração aqui em casa pelo aniversário da Daniele. Não é? É dia da gente chorar com os que choram, a família do Sérgio, que o perdeu. Mas Cristo o ganhou, essa é a nossa certeza, esse é o nosso consolo. E dizer para você também que a gente está precisando de ajuda no YouTube. Se você puder se inscrever no canal da Terapia de Cristo, aos poucos, conforme a gente tiver mais inscritos, a gente vai poder fazer mais coisas por lá também. O YouTube nos dá funcionalidades que a gente não tem aqui no Facebook. A gente agradece aí essa sua ajuda, seu carinho, seu amor. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. Um abração a todos.